bem-vindo ao Grupo Límbios de Educação. Somos formados pelo Instituto Límbios de Neurociência, uma instituição solidificada e com o propósito de propagar a neurociência e a educação humanizada e humanizadora. Pela Outbox, uma nova e moderna plataforma de cursos online que tem por objetivo tornar o mundo num lugar mais criativo, sensível, subversivo e do bem. E pela Límbios Eventos e Imersões, uma empresa que busca trazer, através de seus congressos, seminários e vivências, uma experiência transformadora e integral de uma educação plena. Acreditamos que o aprendizado pode ser mais leve e divertido e que as emoções e relações podem não só aproximar, como também tornarem as pessoas mais humanas. Vivemos uma busca incessante pela plena conexão entre o meio interno e externo na formação do ser e buscamos a produtividade e a prática de elementos essenciais na sociedade atual: respeito, diversidade, inclusão e responsabilidade social. Com nossas experiências anteriores, observamos o que poderíamos fazer melhor e assim aprimoramos nossa didática e a maneira de ver a educação, focando no aprendizado significativo e na humanização do ser. E por isso estamos aqui, de coração aberto, para aprendermos e crescermos juntos em busca de um mundo melhor, mais justo e humano. Criatividade, ousadia e adaptabilidade estão em nosso DNA e se somam a métodos estruturados e participativos do nosso jeito de ser. Somos o Grupo Límbios de Educação. Muito bom dia, professores, professoras de Pindamonhangaba, sejam todos e todas muito bem-vindos. Uma alegria para nós todos estarmos aqui reunidos para falar sobre o ECA, 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, desafios, conquistas. O ECA que foi produzido, na verdade, com o objetivo de se trazer uma proteção integral para crianças, para adolescentes, de permitir a garantias de direitos, de possibilitar com que nós tivéssemos o estabelecimento de deveres, de responsabilidades, mecanismos de proteção que pudessem ser aplicados, além do combate à violência também sendo colocado nesse estatuto. E 35 anos depois, com o que nos deparamos, não é? Como está esse processo todo? E para isso temos um grande especialista aqui para poder conversar conosco, para poder falar conosco. Eu sou Fernando Lauria, um homem da pele clara, barbas mais brancas do que pretas, quase sem cabelos, uso um óculos que se chama flutuante, então não tem armação, só as lentes. Estou usando uma camiseta preta e ao meu fundo tem uma cortina e uma parede também, tá certo? Sejam muito bem-vindos, não vou me alongar, é um prazer, como eu disse, nós estarmos juntos, e para esse momento especial eu chamo o professor doutor Renato de Paula da UFG, e ele fará sua audiodescrição e também fará sua apresentação com relação à sua titulação. Obrigado, Renato, por aceitar nosso convite, por estar aqui hoje. A casa é sua, fique à vontade. Obrigado, Fernando. Bom dia a todos presentes. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, né, ao nosso primeiro seminário educacional Caminhos de Proteção, com o tema do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Bom, antes de iniciar, eu também preciso fazer a minha autodescrição, não é? Que é um recurso de acessibilidade que nós aprendemos aí com os companheiros do movimento da pessoa com deficiência. Bom, sou um homem negro, de 49 anos, assim como o Fernando, também sem cabelos, careca, com as características de um homem negro, ou seja, o beiço grande, o nariz achatado, que é o que
que é a característica bonita de nós negros, com uma barba também já quase totalmente branca. Estou vestindo uma camiseta preta, estou sentado aqui numa cadeira, aqui no meu escritório, e ao fundo uma estante de livros aqui da minha biblioteca. O Fernando também pediu que eu me apresentasse para que vocês me conheçam, né? Além do meu nome, Renato Paula, eu sou assistente social de formação, me formei na Faculdade Paulista de Serviço Social, em São Paulo, já há muito tempo, não vou dizer quando, né? Porque a idade já foi denunciada pela Barba Branca, então não preciso entrar nesses detalhes. Mas me formei na Faculdade Paulista de Serviço Social, fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado também no Serviço Social da PUC de São Paulo, né? Atualmente, eu não estou em São Paulo, estou aqui na Universidade Federal de Goiás, né, no campus da cidade de Goiás Velho, no curso de Serviço Social, onde eu sou professor no curso de Serviço Social e no curso de Administração Pública também, na graduação e na pós-graduação. Tenho uma experiência profissional, né, nesse campo da área social em várias áreas, dentre as quais eu posso destacar aqui uma experiência larga na gestão de políticas públicas, em especial da política de assistência social, nos 3 níveis, né, no nível municipal, estadual e federal também, né? No governo federal, eu tive, por mais de 10 anos, no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, desde que ele foi criado, né, em 2004, com a missão de estruturar o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, né? Vocês já devem ter ouvido falar dos CRAS, dos CREAS, enfim. Então, a gente participou de toda essa construção. E tem uma experiência particular, que eu acho que é essa que interessa a nós aqui hoje, né? Também na área da infância e adolescência, ainda no tempo que eu morava em São Paulo ainda, nessa instituição que hoje a gente chama de Fundação Casa, mas no tempo que eu trabalhei lá não era Fundação Casa, era FEBEM que chamava, né? E alguns de vocês devem se lembrar, né? Se tiver alguém aí no auditório da minha geração, provavelmente se lembra. O pessoal mais novo não vai lembrar, mas tinha essa instituição. Nós vamos falar um pouco dela também, da FEBEM. E trabalhei também em algumas entidades do terceiro setor, né? Também na área da infância e da juventude. Então, este sou eu, né? E quero aproveitar também para cumprimentar os organizadores da live, né? E agradecer ao convite feito pela Diretoria de Ensino da região de Pindamonhangaba, a Secretaria Municipal de Educação de Pindamonhangaba pelo convite generoso, né? E pela oportunidade de estar aqui para conversar com vocês sobre esse tema tão importante e tão relevante, né? Espero que a gente possa fazer uma boa prosa aqui e isso possa, de alguma forma, subsidiar aí a ação de vocês como profissionais da educação. Bom, a ideia aqui hoje é que a gente possa fazer um passeio, né, sobre o significado do Estatuto da Criança e do Adolescente numa conjuntura de constantes transformações. Porque, veja, desde que o Estatuto foi promulgado no início dos anos 90, né, na sociedade brasileira, mas, assim, não só na sociedade brasileira, que vem se transformando, né, um conjunto de mudanças ininterruptas, né, elas mudam não apenas a maneira como as pessoas se relacionam, basicamente por causa de transformações estruturais no mundo do trabalho e nas formas de reprodução social, mas essas mudanças ininterruptas, elas mudam também a maneira como as pessoas pensam, como as pessoas enxergam e como elas entendem o mundo, né? E isso faz com que as legislações elas se alterem sempre, porque se altera também as correlações de força que dão forma a essas legislações em determinados contextos históricos, não é? Então, essa é a primeira consideração que eu gostaria de fazer aqui, porque o que nós vamos discutir hoje, né,
reflete uma possibilidade de reflexão teórica, política, ética, cultural desse momento, né, que nós estamos vivendo, mas que no momento seguinte, muitas coisas que a gente vai discutir aqui podem ser alteradas. Por isso que eu estou falando dessas constantes mudanças, né, dessas constantes transformações que o mundo e o Brasil e nós aqui vamos sofrendo. Ainda que existam elementos estruturais que não se alteram pela conjuntura. Tem elementos estruturais que só se alteram se a gente alterar a estrutura, coisas que são estruturais na sociedade. Mas do ponto de vista conjuntural, né, as correlações de força vão mudando e as coisas vão mudando. Então, o que nós vamos discutir aqui hoje é um retrato desse momento que a gente está vivendo. Então, é importante que vocês continuem acompanhando o processo, acompanhando as mudanças que vão acontecendo no mundo, para poder ir se atualizando e entendendo como é que a gente se posiciona diante dessas mudanças. Tá certo? Então, esse é o primeiro recadinho aqui. Bom, nós vamos tratar, né, sobre o ECA, que é esse importante marco legal brasileiro, né, que garante a proteção integral de crianças e adolescentes, e eu vou tentar dar uma ênfase especial no papel da escola e dos profissionais da educação, que é o nosso público aqui, né? Porque dá para abordar o ECA sob diferentes perspectivas. Se eu estivesse falando, por exemplo, para o pessoal do sistema socioeducativo, por exemplo, a ênfase talvez fosse outra, né? Se eu estivesse falando para profissionais, talvez, de outra área, né, que tem interesse em conhecer o ECA, então a ênfase talvez fosse outra. Mas aqui a gente vai tentar fazer essa ponte entre o Estatuto e aquilo que ele diz respeito à educação, né, e ao que nos interessa aqui. Bom, gente, o ECA, ele não surgiu por acaso, tá? Ele é fruto de uma longa trajetória de lutas sociais, políticas e jurídicas, inclusive, que tem como ponto de inflexão principal a Constituição Federal de 88, né? Aquela que é chamada por nós como Constituição Cidadã, né? O ECA, ele é resultado da incorporação dos direitos humanos à agenda nacional brasileira, especialmente naquilo que se trata do tema da infância e juventude, né? Então, o Estatuto, ele vem na esteira de um processo de renovação de vários marcos legais que regem toda a sociedade brasileira, né? Não é só o ECA que vem nesse bojo aí, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Tentar ser mais claro. O que eu quero dizer é que o ECA, ele é fruto dos avanços que a Constituição de 88 trouxe, né? Em especial no que diz respeito aos direitos humanos e sociais, como eu já mencionei, mas ele é mais que isso também, né? Ele é fruto daquela euforia que nós vivemos no Brasil na década de 80, no final da década de 80 e no início da década de 90, por conta do processo de redemocratização e o fim de um período muito longo, né, de uma ditadura civil, empresarial, militar, que se inaugurou a partir de 1964 no Brasil, né? E é extremamente importante a gente iniciar resgatando aquela história daquele momento, daquele contexto, porque foi naquele contexto que nós conseguimos um feito muito importante para a democracia brasileira, que foi reunir pessoas e grupos sociais e políticos das mais diversas orientações políticas, ideológicas, em torno de um objetivo comum. A Assembleia Nacional Constituinte, ela foi um marco, né, no sentido do debate e das disputas sobre o papel, sobre o projeto de qual país que nós queríamos ter dali para frente, né? Então, eu acredito que esse resgate histórico ele é essencial para que a gente entenda o ECA como um avanço civilizatório, que né, no Brasil, mas também para a gente entender que é possível a convivência entre diferentes pensamentos, diferentes visões de mundo, enfim, que é uma coisa que hoje em dia está bem difícil, né, gente? Hoje em dia tá difícil a convivência, né, com o diferente, com o divergente, e eu acho que resgatar
aquele momento pode nos dar uma boa ideia, né, de como é possível conviver com os diferentes. E aí eu vou convidar vocês agora para assistir com a gente um videozinho curto, sobre aquela época, né? O ECA está fazendo 35 anos. Eu imagino, eu não estou vendo vocês, não tenho a visão de vocês aí no auditório, mas eu imagino que deva ter muita gente que tem menos de 35 anos. Né? E quem tem mais de 35 anos, né, como é o meu caso, e de outras pessoas, vai lembrar um pouco dessa história, e quem não viveu, né, esse momento da Constituição, vai poder ter essa informação para vocês entenderem exatamente do que eu estou falando e a gente entender como é que o ECA se situa. Tá bom? Eu vou pedir para o Fernando subir o vídeo. É rapidinho, é um vídeo curto. 10% dos votos. Na festa dos constituintes, a chuva que caiu em Brasília não diminuiu o calor da comemoração. Cada um a seu modo, os 559 constituintes viveram hoje as emoções de um dia importante para eles. Bem cedo, o senador Maurício Correia, por exemplo, chegou ao Congresso debaixo de chuva, mas otimista com a festa. Faltou tanta chuva e hoje resolveu chover, de modo que atrapalhou, mas tenho certeza que lá dentro vai dar tudo certo. Durante o culto ecumênico, este deputado desfilava um paletó verde bem ao estilo da festa cívica. Ninguém perdia a oportunidade para uma foto histórica ou para mostrar um modelito de gala ou ainda um valioso colar de pérolas. Dona Mora, mulher do deputado Ulisses Guimarães, estava radiante com um presente da Embaixada da Espanha. Um exemplar da Constituição em formato redondo, embalado num porta-joias. Mesmo durante a festa, aproveitando alguns pequenos intervalos, alguns deputados não deixaram o trabalho de lado. É o caso do deputado Amaral Neto, que está aqui com a pasta na mão. O que está escrito aqui, deputado? Pena de morte. Pena de morte. O que o senhor está fazendo com essa pasta? Todo mundo sabia. Essa pasta é para colher assinaturas e completar as 163 necessárias para entrar no gabinete de Ulisses logo depois da promulgação com a primeira emenda. À tarde, o momento mais importante e mais solene do dia, a promulgação da nova Constituição. Nesta hora, o constituinte Ulisses Guimarães teve que se dividir em dois. Lá dentro do Congresso estava o verdadeiro Ulisses, em carne e osso, recebendo os convidados especiais para a festa. Aqui fora, junto do povo, o doutor Ulisses também estava presente. Como é que você se sente aí, amigo, representando o doutor Ulisses? Muito honrado eu estou me sentindo aqui, é muito bom mesmo. Ao final da solenidade, aqui na saída do plenário, o Salão Verde, palco de tantas discussões, acabou se transformando numa grande sala de autógrafos. Eram os constituintes autografando o livro que eles mesmos escreveram. A promulgação da nova Constituição começou com a bênção de um culto ecumênico. 9h30 da manhã, o presidente da Constituinte, Ulisses Guimarães, chega ao salão de entrada do Congresso para participar do primeiro item do programa, o culto ecumênico. A presença da mulher, Dona Mora, é uma indicação segura. Estava começando ali um dia muito especial. Repórteres, fotógrafos e cinegrafistas estão por toda parte. E o deputado Ulisses Guimarães, personagem central da Constituinte, precisa esperar um pouco para conseguir um lugar. Ele se senta na primeira fila, ao lado do presidente do Senado, Humberto Lucena. Ecumênico, como o próprio culto que estava assistindo, o deputado divide por igual a sua atenção entre católicos e evangélicos. Era um momento de fé na Bíblia e na nova Constituição. Depois de 20 meses de trabalho, se o senhor tivesse que destacar os momentos mais marcantes, mais importantes da Constituinte, que momentos o senhor destacaria? Relato como acontecimento, além da sessão histórica, presidencialismo, parlamentarismo, ressalto, evidentemente, quando votamos o segundo turno. Quando chegamos ao segundo turno, sabíamos que a Constituição estava pronta, estava elaborada, o resto seria consequência. No plenário, a maior emoção. O presidente da Constituinte faz uma entrada triunfal, aplaudido pelos constituintes e pelos convidados nas galerias. No caminho, parou para dar alguns autógrafos. Depois, sempre aplaudido pelos constituintes, assinou os primeiros exemplares da nova Constituição. O deputado Ulisses Guimarães não deixou de fazer uma lembrança. A caneta usada foi um presente que ganhou dos funcionários. Como se vê, 5 de outubro foi mesmo um dia de glória para o deputado Ulisses Guimarães. Uma glória que deve se estender até amanhã, 6 de outubro, quando ele faz aniversário. Vai completar 72 anos. Coincidência ou não, os amigos do deputado Ulisses Guimarães garantem. No dia do aniversário, este era o presente que ele mais gostaria de receber. A nova Constituição foi promulgada exatamente quando faltavam 10 minutos para as 4 da tarde. A festa foi no plenário da Câmara.
Pouco antes das 13h30, os presidentes da Constituinte, deputado Ulisses Guimarães, da República José Sarney e do Supremo Tribunal Federal, ministro Rafael Maia, chegaram ao Congresso. Eles foram saudados por tiros de canhão e pelo toque do hino nacional. Depois da revista às tropas, os 3 presidentes subiram a rampa do Congresso. Desta vez, a saudação foi com foguetes. Os presidentes da Constituinte, Ulisses Guimarães, e do Senado, Humberto Lucena, chegaram para a composição da mesa e foram aplaudidos. Logo depois, os líderes dos partidos conduziram o presidente Sarney e o presidente do Supremo ao plenário. Todos ouviram de pé o hino nacional. O presidente da Constituinte assinou 5 exemplares originais da nova Constituição e, precisamente às 3:45, fez a promulgação. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Os 3 presidentes fizeram o juramento à Constituição. Primeiro, o deputado Ulisses Guimarães e os constituintes. Sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Depois, o presidente Sarney fez o juramento com a mão trêmula pela emoção. Prometo manter, defender, cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. O presidente do Supremo Tribunal Federal também fez o juramento constitucional. Defender, cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. O senador Afonso Arinos falou em nome dos constituintes. Fez um histórico das constituintes brasileiras e defendeu a classe política. Fazer política é honrar nosso mandato, sustentar nosso trabalho, enobrecer a memória do nosso tempo. O presidente da Assembleia de Portugal, Vítor Crespo, falou em nome dos parlamentares estrangeiros presentes à solenidade. A alegria de sermos testemunho deste momento histórico, de partilharmos este clima cheio de esperança, a antevisão de um futuro de prosperidade e de uma grande vivência democrática, de liberdade, que sacode todos os cantos e espíritos, constituem a razão mais do que bastante para nos sentirmos o grande e pujante coração do Brasil. Para sempre. O último discurso foi do deputado Ulisses Guimarães. Ele agradeceu a presença de todos, políticos, governadores, delegações estrangeiras e outras autoridades, e falou sobre a nova Constituição. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O presidente da Constituinte ficou emocionado ao agradecer a colaboração de todos, especialmente da mulher na Constituinte. A atuação das mulheres nesta casa foi de tal teor que, pela edificante força do exemplo, aumentará a representação feminina nas futuras eleições. No final, o presidente da Constituinte falou do trabalho dele na elaboração da nova Constituição. Político, sou caçador de nuvens.
já fui caçado por tempestades. Uma delas, benfazeja, me colocou no topo desta montanha de sonho e de glória. Tive mais do que pedi. Cheguei mais longe do que mereço. Que o bem que os constituintes me fizeram frutifique em paz, êxito e alegria para cada um deles. Adeus, meus irmãos. É despedida definitiva, sem o desejo de retorno. Nosso desejo é o da nação. Que este plenário não abrigue outra Assembleia Nacional Constituinte. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil! Muda, Brasil! A festa da promulgação da nova Constituição segue agora à noite. Um grande jantar vai ser oferecido daqui a pouco no Congresso Nacional. Entre os convidados estão o presidente Sarney, os representantes de governos estrangeiros e todos os líderes de partidos políticos. A nova Constituição chegou com a primavera, com as flores, com esperança. E inspirou um homem que tem intimidade com as palavras e com as letras, o poeta Afonso Romano de Santana. No princípio é a letra, e a letra é ação. A letra vai nos inscrevendo, nos escrevivendo com o sim e o não. A letra é ação. A letra e a nação vão se construindo, se constituindo em nova Constituição. E se é primavera, deixemos a primavera por um momento nos governar. Boa noite. Bom, é isso, né? A gente revê tudo isso faz 37 anos. Né? Como eu falei, quem tem mais de 37 vai lembrar. E quem não tem, viu aí como é que foi, né? Como é que foi esse momento, né? A gente pôde ver, então, como é que o país estava eufórico naquele momento, né? E muito esperançoso com o fim da ditadura e com a nova Constituição, né? Com a retomada democrática e com a nova Constituição. Mas a gente viu também que a correlação de forças no Congresso, né? Embora o Congresso tenha chegado a um consenso possível, que resultou no texto da Constituição, a luta e o debate continua, né? Vocês viram ali que a Constituição ainda nem estava assinada, mas já tinha um deputado ali com um projeto de emenda constitucional para emplacar a pena de morte, que não entrou. Não entrou na Constituição, mas ele já estava ali com um projeto pronto, né, antes mesmo dela ser assinada. E isso é interessante porque mostra para a gente esse movimento que eu estou querendo chamar a atenção de vocês, né? O movimento dessas transformações, dessa continuidade. Então, é disso que se trata. Toda a legislação nas democracias burguesas, nas democracias capitalistas, ela é resultado desses consensos possíveis naquele momento, né? Toda a legislação é isso, ela é resultado de um consenso possível num determinado momento. E são consensos que são atravessados por muita luta de todos os lados, né? De todos os grupos estão lutando aí para chegar nesse consenso, né? E o ECA, ele não é diferente disso. Né? Ele expressa, então, ao mesmo tempo, né, um passo adiante na continuidade daquelas conquistas que puderam ser registradas na Constituição, e ele também é resultado da luta de movimentos sociais, de muitos segmentos da sociedade que lutaram pela defesa e os direitos da criança e do adolescente no Brasil. Né? Bom, então, dito isso, eu vou lançar aqui uma primeira questão que não é para ninguém responder
responder agora não, tá? É só para a gente refletir. Como é que profissionais da educação, quer dizer, como profissionais da educação, qual que é o nosso papel na garantia desses direitos? Não é para responder, não. É só para guardar essa pergunta, né? Porque ela vai nos acompanhar aqui ao longo da nossa conversa. E como nós estamos falando de história, né? Eu quero retomar, ainda que de maneira muito breve, né, o contexto que nos trouxe até o ECA, justamente para a gente nivelar um pouco a nossa conversa, né, considerando que o público que está aí, né, eu não conheço todo mundo que está aí, mas a gente tem um público bastante heterogêneo, né? Então, para a gente poder nivelar, porque pode ser que tem gente que já conheça, tem gente que não conhece ainda, né? Tem gente que é iniciada no assunto, tem gente que é iniciante no assunto. Então, vamos fazer um nivelamento aqui histórico para a gente poder partir dali. Tá? Então, vamos lá. Durante boa parte do século XX, do século passado, né, as crianças e os adolescentes, principalmente as crianças pobres, né, a situação do fato delas serem crianças em lares pobres ou em situação de pobreza, mesmo não em lar, né, era sempre vista como um caso de polícia, como uma questão de segurança pública. O Código de Menores, que foi criado em 1927 e foi reformulado em 79, ele não reconhecia as crianças como sujeitos de direito, né? Ele se baseava na chamada doutrina da situação irregular. Ou seja, qualquer criança em situação de pobreza, de abandono, de envolvimento com pequenos delitos ou conflito com a autoridade era tratado como um problema social ou uma ameaça à ordem. Então, veja, essa doutrina ela colocava no mesmo barco, né? Colocava no mesmo lugar, entendia da mesma forma, a criança ou adolescente que podia cometer algum delito, né? Algum ato infracional, ou a criança que simplesmente, ou adolescente, que simplesmente estava numa situação de pobreza, de vulnerabilidade, de abandono, etc. Era tudo tratado igual, né? Colocava meio que nessa vala comum aí, né? A institucionalização, sempre engasgo com essa palavra, a institucionalização compulsória era uma prática comum, quer dizer, as crianças eram internadas em instituições voltadas para esse tipo de acolhimento, né? Para vocês terem uma ideia, quer dizer, no dia 1º de dezembro de 1964, foi criada a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, né? A FUNABEM, né? E esse órgão, ele tinha uma função normativa, ou seja, ele tinha a responsabilidade de definir diretrizes políticas e técnicas para orientar o Brasil inteiro como ele deveria atuar em relação aos menores, na época chamava menores, né, em situação de vulnerabilidade, né? Então, era um esforço do governo para unificar esse atendimento em nível nacional. E como que isso funcionava na prática? Então, veja, enquanto a FUNABEM ela traçava as diretrizes no plano federal, né, os estados passaram a criar os órgãos executivos para aplicar essas diretrizes. Então, é nesse contexto que surgem as FEBEMs, né, as Fundações Estaduais para o Bem-Estar do Menor. Então, elas eram responsáveis por colocar na prática aquilo que a FUNABEM estabelecia, né, realizando o atendimento direto das crianças e dos adolescentes. Mas vale um adendo aqui, né? Quero chamar a atenção para uma coisa, um destaque importante. Muitas dessas instituições, né, como as FEBEMs na época, elas já existiam, só que com outros nomes, né? Já existia instituição que acolhia e recebia os adolescentes, as crianças nessas condições que eu falei aqui, né? Algumas dessas instituições apenas rebatizaram, apenas mudaram o nome, né? Outras foram criadas com o mesmo objetivo, que seria a internação, né, compulsória dos menores, né, entre aspas. Então, embora elas recebessem nomes que sugeriam educação ou cuidado, como algumas chamavam unidades educacionais, outros chamavam centros terapêuticos, né? Mas, na prática, essas instituições funcionavam como grandes internatos e reclusórios, né? Para propiciar a reclusão dos adolescentes. Então, nesses grandes internatos, os menores, entre aspas, né? E percebam que eu vou usar a palavra menor aqui quando eu estou falando desse contexto, tá? Os menores, eles eram classificados em dois grupos. De um lado, você tinha os chamados infratores,
né? Que eram aqueles jovens que tinham sido recolhidos pela polícia, julgados pela justiça e colocados sob a custódia dessas instituições. De outro lado, tinham os chamados abandonados, né? Que eram crianças cujas famílias não tinham condições de criá-las ou que eram órfãos, sem pais adotivos e tudo mais, né? Então, essa divisão, ela reforçava a lógica da exclusão dessas crianças e adolescentes do seio da sociedade, né? Tratando as situações de pobreza, negligência, vulnerabilidade como um problema de segurança pública, né? E não como um problema, como uma questão social, como parte, né, da questão social. Então, esse modelo de atendimento, ele centrado na institucionalização e na segregação, ele marcou profundamente a história da infância no Brasil, né? E mesmo depois de muitas mudanças legais na legislação, esse modelo ele continua influenciando a forma como o Estado lida com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, porque a internação compulsória, sem qualquer processo legal, sem direito à defesa, que coloca as crianças e adolescentes em situação de maus tratos, às vezes, ainda persiste como algo presente no imaginário popular, né? A lógica da punição, né, no lugar da lógica da educação, ela ainda é muito presente entre nós, na nossa sociedade. Vocês vão perceber mais para frente aqui, mais para o finalzinho da minha fala, como é que essa lógica, ela de tão presente, ela tem reposto nos últimos tempos situações que nas escolas em especial são particularmente graves, né, que tem a ver com a violência que tem acontecido na escola, principalmente, sobretudo, não só com os adolescentes e entre eles, e eles como vítimas, mas com os profissionais também, né? Nós vamos falar um pouco sobre isso também, a maneira como nós, profissionais da educação, cada dia mais estamos numa situação de risco, né? Mas segura a informação, a gente já fala disso mais para frente. Só quero continuar um pouco aqui na questão histórica, né? Então, veja, pois bem, foi apenas com o fortalecimento dos movimentos sociais, né, e com a redemocratização do Brasil que esse cenário, nessa lógica da punição, começou a mudar. A gente tinha, na época, alguns vão se lembrar também, a pastoral do menor, né, que defendia, né, fazia essa defesa, vários grupos de defesa de direitos humanos, tinha um conjunto aí de juristas, de gente da área do direito, né, que passaram a reivindicar uma nova forma de enxergar a infância e a adolescência no Brasil. Em paralelo a isso, né, em 1989, foi aprovada pela ONU a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, né, que serviu de inspiração direta para a legislação brasileira, para o ECA, né? E é aí que a gente chega na Constituição de 88, nessa que vocês viram aí o vídeo, né, e toda a euforia e a comoção que foi. No artigo 227 da Constituição, está escrito lá que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade, né, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, o respeito à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Então, essa foi a pedra de toque do ECA, foi a pedra fundamental para o Estatuto da Criança e Adolescente, que nasce 2 anos depois, né, a Lei 8.069, de 1990, consolidando a doutrina da proteção integral em substituição à doutrina da situação irregular, né? E esse contexto da época, né, da década de 90, não foi também muito fácil, né? Alguns de vocês se lembram, pessoal mais antigo aqui, vocês estão vendo que eu estou sempre apelando para a memória, né? A memória é importante a gente ter, né, a memória das coisas para a gente evitar que as coisas ruins se repitam. Vocês se lembram, na década de 90, ficou muito conhecido, saiu em todos os jornais, daquela chacina que teve no Rio de Janeiro, aos pés da Igreja da Candelária, em 1993? Vocês lembram desse episódio, né? A chacina da Candelária, em 93, né, no Rio de Janeiro,
aquele acontecimento, né, ele expôs brutalmente a violência, né, dirigida a crianças em situação de rua. Quer dizer, o assassinato daqueles 8 jovens, né, por policiais chocou o país e o mundo, né, mostrando que o ECA, ainda muito recente, ele já enfrentava uma forte resistência social e institucional, né? Havia uma intolerância por parte de segmentos da sociedade com essa nova legislação, né? Era aquela conversa que até hoje a gente só fala em direito, não fala em dever, e esses meninos, marginal, não sei o quê. Então tinha uma resistência, né, da sociedade com relação a essa nova legislação, né? Eu estou lembrando disso porque esses fatos históricos eles são decisivos para a gente entender por que o ECA representa uma ruptura de paradigma, né? Uma ruptura paradigmática, né? Então, nesse sentido, eu vou lançar uma outra pergunta aqui para vocês. Mania de professores. Eu sei que eu estou falando para colegas, né? Professores, a maioria aqui também, quase todos, né? São professores também, educadores, então a gente tem essa mania de lançar as questões. Vou lançar uma outra questão aqui para a gente pensar, né? Vocês conhecem outras histórias que evidenciam, né, a importância dessa transição, dessa ruptura que o ECA traz, quer dizer, casos em que crianças e adolescentes foram tratados como objeto, né, e não como sujeito de direito? Quer dizer, vocês conhecem, né, essas situações? Então, vão pensando aí, porque um passarinho me contou que depois vocês ainda vão ter um momento de discussão aí. Então, já é um elemento aí para vocês discutirem. E quem são esses sujeitos de direitos, né? Quem são eles? Vamos falar um pouco deles e do núcleo normativo do ECA, né? Veja bem, o artigo 1º e 2º do ECA, ele define quem são esses sujeitos de direito. Então, ele diz bem lá claramente que criança é a pessoa até 12 anos incompletos, né? E adolescente é a pessoa entre 12 e 18, né? Podendo, em casos excepcionais, haver aplicação do ECA até os 21 anos, né? Em casos excepcionais, por exemplo, quando tiver uma medida socioeducativa em andamento e você tem uma análise de que aquela situação de risco permanece. Então, ela pode ser estendida até os 21 anos. Então, essa distinção ela é importante porque o tratamento jurídico e pedagógico adequado ele depende da faixa etária e do desenvolvimento da pessoa, né? Então, essa definição ela é fundamental, porque é a partir dela que a gente vai perceber a diferença entre a doutrina da proteção integral e a doutrina da situação irregular, né? Veja, a doutrina da proteção integral, consagrada pela Constituição de 88 e pelo ECA, ela entende que toda criança e adolescente é sujeito de direito, ou seja, deve ter garantido acesso à saúde, educação, cultura, esporte, dignidade, proteção contra qualquer forma de violência, exploração ou negligência, né? Já a doutrina da situação irregular, como a gente viu, ela enxergava a criança e adolescente como casos especiais, né? Focada muito mais na necessidade de correção pela coerção do que da proteção. Então, a base legal do ECA, né, ela está ancorada nesses 2 marcos que eu já citei, a Constituição Federal de 88, especialmente o artigo 227, e a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, ratificada pelo Brasil em 1990. Quer dizer, o Brasil assinou, né, essa convenção. Então, isso mostra para a gente que o ECA ele não é só uma lei, né? Ele é um compromisso ético com a infância e a juventude brasileira. Então, ele exige de nós uma postura ativa, especialmente de nós, profissionais da educação, né? Então, vamos aprofundar só mais um bocadinho sobre isso. Veja bem, no Estatuto, né, nós temos princípios e direitos fundamentais, né, que estão escritos lá, os princípios e direitos. Vamos conhecer os princípios estruturantes do ECA e os direitos, né? Como princípio estruturante, ele traz 3, que são muito importantes que a gente conheça, né? Um primeiro é justamente a proteção integral, quer dizer, a criança ela é um ser em desenvolvimento que precisa ser cuidado, protegido e valorizado em todos os aspectos, né? O segundo é a prioridade absoluta, ou seja, toda política pública deve considerar a criança e o adolescente como prioridade máxima,
né? Isso vale para o orçamento, na elaboração do orçamento, vale para o atendimento dessas crianças no conjunto da rede de atendimento socioeducativo e para as políticas sociais, né? Colocar a criança como prioridade absoluta. E a terceira é a responsabilidade partilhada, né? Que é dever proteger as crianças e adolescentes da família, o dever da família, do Estado e da sociedade. E a escola, ela faz parte dessa tríade, né? Nessa tríade de proteção, né? No que diz respeito aos direitos fundamentais, que está lá desde o artigo 3º até o 7º, né? O ECA garante, dentre outros direitos fundamentais, como eu já disse, o direito à saúde, à alimentação, à vida, à educação, lazer, cultura, convivência familiar, dignidade, respeito, etc. Está tudo lá escrito do artigo 3º ao artigo 7º. No artigo 5º, o ECA vai afirmar que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, né? De tanta gente repetir isso, eu até já decorei, já. Tanta gente repetir. Mas, na prática, né? E aí vocês vão percebendo que agora eu vou começar a mudar um pouco o tom da nossa conversa, porque, na prática, o cenário é um pouco diferente, né? O papel aceita tudo, né? Não é assim que a gente fala? O papel aceita. Mas, na prática, como diria a minha mãe, é aí que a porca torce o rabo, né? Não sei se aí em Pinda vocês usam esse ditado. Mas aqui no Goiás, que é onde eu tô, né? Apesar de eu ser paulista, mas eu tô aqui no Goiás. Aqui a gente fala assim, é aí que a porca torce o rabo. Então, a porca torce o rabo na prática, né? Vejam vocês. No Disque 100, vocês conhecem o Disque 100, né? Que é aquele canal de denúncia da violação de direitos humanos, né? Em 2023, para vocês terem uma ideia, mais de 150 mil denúncias foram registradas no Disque 100. Mais de 150 mil, né? E cerca de 58%, é um dado interessante que eu anotei aqui para trazer para vocês, 58% das vítimas de violência sexual eram adolescentes meninas, né? Crianças ou adolescentes meninas. E na maioria dos casos, sabe o que acontecia? As denúncias envolviam uma violência dentro do próprio ambiente familiar, né? Eu ainda nem estou falando da escola, né? Estou falando do ambiente familiar, porque essa relação entre família e escola, que é uma relação extremamente complexa e que hoje em dia se tornou mais complexa ainda, não é? Porque hoje em dia a família tem uma tendência a olhar a escola de uma maneira diferenciada que se olhava há um tempo atrás, né? Há um tempo atrás, quando o menino tirava nota baixa, né? Os pais chamavam a atenção do menino e queriam saber o que estava acontecendo, enfim, iam atrás, né? Para tentar melhorar a situação. Hoje em dia, quando o menino tira nota baixa, os pais vão reclamar com os professores, né? Então, tem uma mudança aí na maneira como a família ela observa, né, como ela lida, né, com a questão da educação. Eu vou retomar isso também, e acho que isso também vai ser objeto do debate de vocês, porque eu acho que faz parte da vivência cotidiana de vocês, né? Então, mais para frente a gente volta nesse assunto. Mas eu quero aproveitar aqui para deixar outra reflexão, né? Como é que esses dados da violência, esses dados que eu falei do Disque 100, né? Como é que eles se relacionam com a realidade das escolas nos municípios, né? Como é que a gente pode ficar atento aos sinais de negligência, de violência, né? Como que a gente pode tornar a escola um espaço seguro, né? e de acolhimento? Então, vamos falar um pouquinho disso. No artigo 53 do ECA, ele fala sobre o direito à educação, né? Então, o ECA estabelece que a criança e o adolescente têm direito à educação visando o pleno desenvolvimento da pessoa, né? Considerando que a gente está tratando de sujeitos em condição peculiar de desenvolvimento, né? Que a educação, né, tem o objetivo de preparar esses sujeitos para o exercício da cidadania, e fala também da qualificação para o trabalho, né? Essas três grandes dimensões aí que o ECA
remete para a educação. Então, a escola, portanto, ela não é apenas uma transmissora de conteúdos, mas ela é formadora de sujeitos de direitos, né? E como eu disse, isso aqui no que está escrito, no papel e tal, é muito, né, muito bacana. Mas como é que a gente consegue alcançar esse objetivo, né? Existem algumas experiências que, quando eu estava pensando aqui o que eu ia conversar com vocês, eu fui lembrando de algumas experiências que a gente conhece ao longo da história, né? O tempo vai passando e a gente vai conversando com pessoas, a gente viaja muito no Brasil inteiro e vai sabendo de algumas coisas. Por exemplo, eu me lembrei de um projeto de uma escola da rede municipal de Recife, onde eles implantaram na escola, né, aqueles círculos de justiça restaurativa, que eu acho que vocês devem conhecer, né, a justiça restaurativa, baseada basicamente na ideia da mediação e tal. Aí eu me lembrei dessa experiência que eu conheci lá em Recife, né, que foi implantado com apoio do Ministério Público e tal. E eles tiveram resultados interessantes, quer dizer, teve uma redução nos conflitos, né, e uma possibilidade de fortalecimento dos vínculos entre os alunos e entre a escola e essa relação com a família. Foi uma experiência interessante que talvez valha a pena conhecer. Aí eu me lembrei de uma outra também, em Curitiba, que fez um projeto de inclusão para alunos com deficiência, né, e promoveu a formação de professores, fez algumas adaptações pedagógicas, né, para garantir o direito à educação inclusiva. Eu me lembrei desses exemplos, mas na discussão de vocês vão ter vários exemplos que vocês conhecem e outras situações, né, que a gente talvez possa construir na prática alternativas para lidar com esse cenário, né? E isso é importante porque, de alguma forma, a escola acaba sendo responsabilizada, inclusive juridicamente, por questões que nem sempre a gente tem todas as condições necessárias para poder atender, né? Eu lembrei aqui, por exemplo, que em 2021, o STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, ele condenou uma escola privada, eu acho que foi de São Paulo, se eu não me engano, né? Porque essa escola existe essa palavra? Enfim, uma omissão. A escola foi omissa. De vez em quando fode a palavra pro professor também, viu, gente? A escola foi omissa com relação aos casos de bullying e etc. Eu me lembrei dessa história agora. Aí teve uma situação em Uberlândia também, né? Que uma escola foi denunciada porque ela permitia castigo físico para os estudantes, né? Então, tem essas situações, elas também existem, né? Bom, até aqui vocês devem estar se perguntando. Até agora a gente falou, então, de direitos, né? Falamos destas situações que a gente vai ter que usar a nossa criatividade para ver como é que a gente viabiliza esses direitos que estão no Estatuto e na possibilidade de atender as crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, né? Mas como é que fica essas situações práticas mesmo de violência? Como é que fica, né? Bom, gente, essa questão ela é séria e merece toda a nossa atenção. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, pedir para o Fernando passar aqui o slide que eu trouxe para vocês verem uma... Pode... Aqui, a próxima. Só queria mostrar para vocês uma coisa aqui, ó. Olha isso aí. Bom, já viram, né? Pode tirar, Fernando, por favor. Obrigado. Pois bem, olha só. Nos últimos anos, infelizmente, nós temos acompanhado um aumento dos casos de violência nas escolas, né? Muitas dessas notícias que vocês viram aí, né? E eu só peguei algumas, mas quando eu estava pesquisando para trazer aqui para vocês não têm noção. Eu coloquei no Google violência nas escolas, violência contra professores, choveu de notícia. Choveu. Eu separei algumas, vocês viram aí, mas choveu um monte de notícia sobre a questão da violência das escolas. Então, muitas dessas notícias, elas trazem situações graves envolvendo agressões contra professores, ameaça, ataque armado, e, infelizmente, a gente tem até situações de casos fatais, né? Então, esses episódios, eles assustam e geram muitas perguntas para a gente. Quer dizer, o que leva um jovem a agir
com tamanha violência, como a gente pode prevenir esse tipo de situação, qual que é o papel do Estado e da sociedade diante desses casos, né? Essa questão ela é muito complexa e ela não pode ser abordada sobre uma única perspectiva. Não tem uma resposta única para isso, né? Porque é uma questão complexa e questões complexas exigem respostas também complexas, né? E a gente tem que ter clareza disso, porque hoje em dia a sociedade ela busca respostas simples para as questões complexas. E respostas simples para questões complexas acabam sempre redundando no autoritarismo, né? E na possibilidade da gente perder as nossas liberdades, né? Quando a gente dá respostas simples para questões complexas. Então, a cada dia, mais e mais, né, os docentes, os professores relatam situações de agressão, intimidação, né, principalmente o abandono por parte das instituições. Isso acontece em todo lugar, dentro da sala de aula, nos pátios das escolas, nas redes sociais, nas ruas. Quer dizer, os dados eles são bem alarmantes, né? Tem umas pesquisas, tem uma pesquisa que foi feita pela Nova Escola que mostra que 8 entre cada 10 professores já presenciaram algum tipo de situação de violência na escola. E 6 desses 10 já foram vítimas diretas dessa violência. O que isso significa? Significa que o medo virou parte da nossa rotina, como educadores. Não é? Então, para vocês terem uma ideia, quer dizer, teve aquele caso lá em Planaltina, aqui pertinho de Goiás, no Distrito Federal, né? Que um professor com deficiência visual foi agredido por alunos só porque ele pediu para os alunos guardar o celular, né? Então, depois do trauma, ele precisou ser transferido e ele passou a ter acompanhamento psiquiátrico, né? Vocês viram essa notícia. Teve um outro caso, aí em São Paulo, acho que foi em Bertioga, lembro que foi alguma coisa de praia, né? Que o professor, que envolveu um professor, que o professor foi obrigado a se demitir, né? Porque ele utilizou a mitologia africana e grega para explicar o conceito de tempo, né? Então, mesmo o professor estando de acordo com o que está na Base Nacional Comum Curricular, né? Que trata da obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileira, ele foi atacado, né, publicamente, sofreu agressões e teve que deixar a profissão, né? Então, a gente tem situações gravíssimas. O caso daquela professora que foi agredida 5 vezes, né, por um aluno com deficiência e não teve qualquer apoio da escola, né? Teve, infelizmente, aquela situação também da professora que foi esfaqueada e veio a óbito, enfim, né? Não vou... A lista de desgraça é muito grande e eu não vou ficar falando aqui não, tá, gente? Porque senão vocês vão sair tristes daqui em vez de sair esperançosos. A minha intenção não é deixar vocês sem esperança, não, né? A minha intenção é a gente ir para a luta aqui. Então, chega de falar de desgraça, de coisa ruim. Mas a questão é que esses casos de violência, eles não são casos isolados, né? Eles revelam aquilo que o sociólogo, o Johan Galtung, ele chama de violência estrutural, né? Que é um tipo de violência que não é necessariamente física, mas que ela está nas estruturas sociais que negam direitos, perpetuam desigualdades e naturalizam a opressão. Então, quando um professor é agredido porque ele pede silêncio em sala de aula, né, não é apenas um conflito entre duas pessoas, é o reflexo de um colapso de um pacto social que deveria proteger e valorizar a educação, mas não faz. Então, é uma crise civilizatória desse pacto social, né? O Galtung, ele também fala da violência cultural, né, que ajuda a explicar porque certos discursos deslegitimam a escola pública e os professores, né? Então, a gente, principalmente, isso pega, por exemplo, no caso, a gente que está no ensino superior, que está na universidade, isso pega a gente também. Quando a gente ouve, né, expressões que falam, os professores estão fazendo a doutrinação ideológica, né? Ou agora inventaram um negócio que nem existe na teoria, enfim, na ciência, né? Um negócio uma tal de ideologia de gênero, estão fazendo negócio de ideologia de gênero, esse trem nem existe. Quer dizer, então, quando a gente ouve essas expressões, né, elas colocam o professor como um inimigo da sociedade, colocam o professor como uma ameaça à sociedade, né? O caso do professor que foi perseguido porque ele ensinou mitologia africana e grega, né, bem como tem umas questões do racismo estrutural também, aqui me permitam falar isso como um professor negro, né? O racismo estrutural
né, e a rejeição a uma educação antirracista ainda tão presente, mesmo tendo leis, né, que digam que a gente tem que enfrentar isso e que tem que discutir isso em sala de aula. Mas ainda isso tudo é muito presente, né? Então, a aula, que deveria ser um espaço de construção do conhecimento, do respeito, da diversidade, vira um campo de batalha, né? A palavra do professor, que deveria ter autoridade, muitas vezes ela é esvaziada, é ridicularizada, ela é atacada, né? Vejam vocês, eu vou pedir para o Fernando botar aqui para mostrar uma outra transparência. Então, os dados, queria mostrar uns dados para vocês aqui. Deixa eu ver se... Olha só, 70% dos professores, né, perceberam algum aumento da agressividade dos alunos depois da pandemia. Essa é uma pesquisa que foi feita pela Nova Escola, tá? E que entrevistou mais de 5.000 professores. Então, 70% perceberam um aumento da agressividade depois da pandemia, né? Eu já falo sobre isso. 80% dos professores já presenciaram violência na escola. 60% foram vítimas diretas, principalmente de agressão verbal. 25% das agressões vieram de pais ou responsáveis, né? 11% das agressões vieram por parte dos gestores e 9% de outros colegas de trabalho, né? E tem mais, veja, no estado de São Paulo, né? E aí eu peguei esse dado porque vocês são de São Paulo. No estado de São Paulo, os casos de agressão aos professores cresceram 189%. Os casos de agressão contra os professores. 60% dos docentes, né, estão com um esgotamento emocional severo porque já sofreram agressões físicas ou verbais, né? E isso tem uma outra implicação também, né, que é o número de pessoas que vão procurar os cursos de licenciatura, ou seja, aqueles cursos que as pessoas têm que fazer para ser professor, né, caiu mais de 30% entre 2015 e 2022. Quer dizer, tem uma crise também, ninguém quer ser mais professor, né? Porque a coisa tá feia para o nosso lado. Então, pode tirar, Fernando, por favor, a transparência. Essa agressividade, né, que aumentou muito na pós-pandemia, alguns estudiosos, né, como tem o filósofo, não sei se vocês conhecem ele, um filósofo de origem oriental, eu sempre engasgo para falar o nome dele, acho que é Byung-Chul Han, o nome dele, é um filósofo muito interessante da educação. Ele fala, por exemplo, da sociedade do cansaço, né, onde as pessoas estão esgotadas, elas estão, ao mesmo tempo, hiperconectadas por conta dessa questão tecnológica, quer dizer, a gente está esgotado, mas, ao mesmo tempo, hiperconectado, né? Sem foco e com muita pouca tolerância à frustração, né? E não só nós, os adultos, mas principalmente as crianças e adolescentes também vêm desenvolvendo uma tolerância muito baixa à frustração, né? Ele fala disso. Quer dizer, os jovens estão imersos num mundo de estímulos instantâneos, né? Porque tudo é muito rápido, eles vivem ali na internet e nas redes sociais, com pouca paciência para processos mais longos, e o processo de ensino-aprendizagem é um processo mais longo, né? A leitura, por exemplo, você parar para ler um texto, etc., eles não têm paciência para isso, né? E isso acaba, de alguma forma, estimulando também estas reações intempestivas. Se a gente for olhar, por exemplo, do ponto de vista da psicanálise, né, vocês vão se lembrar que o Freud ele já falava do mal-estar na civilização. Quer dizer, a ideia de que, ao viver em sociedade, a gente precisa reprimir alguns impulsos, o que gera angústia, né? Mas hoje, com o enfraquecimento dessas estruturas simbólicas, como a família, por exemplo, né, a escola e a religião, esse mal-estar aumenta, se a gente for pegar o ensinamento do Freud. Então, muitos alunos eles acabam projetando suas frustrações nos professores, que viram uma espécie de figura parental que precisa ser desafiada ou combatida. Não é? Então, veja, voltando ao caso da professora que foi agredida 5 vezes por um aluno com deficiência, que não recebeu nenhum suporte da escola, a gente percebe claramente o abandono institucional, né? Então, veja, a escola que deveria acolher e proteger, ela acaba se tornando mais uma instância de negligência,
né? Ou seja, resumindo essa parte aqui para a gente ir concluindo, né? Quer dizer, o que está acontecendo nas escolas não é só falta de disciplina e respeito. E lembra que eu falei que não se dá resposta simples para a questão complexa? Não é só uma questão de disciplina. Não caiam nessa armadilha de achar que o que falta na escola é disciplina, né? Não é só isso. É muito mais que isso, né? Por isso que respostas, né, que têm sido dadas, inclusive por alguns governos, e em São Paulo vocês são o exemplo para o Brasil dessa... um exemplo ruim, tá? Não é exemplo bom, não. Um exemplo de como se dá resposta simples para a questão complexa, como, por exemplo, a ideia de que, então, vamos militarizar as escolas, porque o problema é falta de disciplina. Não é apenas. Não é. Não se responde uma questão tão complexa, com várias variáveis, apenas reforçando a questão do disciplinamento. E aí vamos transformar as nossas escolas todas em escolas militares. Não é esta a solução, né? Isso contraria não só a Constituição e o ECA, né, como contraria qualquer pacto civilizatório que nós estabelecemos ao longo da construção da humanidade como humanidade, né? Ou seja, pensar que a questão é só de disciplina, então vamos militarizar, desconsidera a condição peculiar de desenvolvimento dessas crianças e adolescentes, né? Ou seja, eles não vão ser educados para a cidadania, eles vão ser treinados. E ao se treinar, você não cria cidadão, você cria robô. Não é? Então, veja, não é uma questão tão simples assim, né? O que nós estamos vivendo é reflexo de uma crise profunda, de uma crise social, emocional, estrutural, que atinge os professores e toda a comunidade escolar, né? Então, enquanto a gente não tiver uma mudança de perspectiva na política pública, na valorização do magistério, né, e na forma como a sociedade enxerga a educação, essa crise só vai se aprofundar, né? A gente ainda vai continuar tendo esses processos, né? Eu vou mostrar mais um outro dado para você, vou pedir para o Fernando subir de novo a transparência, mostrar só esse dado aqui. Olha aqui, por exemplo, nesse gráfico. Ó. O gráfico ele mostra que a violência verbal é o tipo mais recorrente, né, de violência nas escolas, atingindo metade dos professores. Isso evidencia, quer dizer, uma degradação da autoridade docente no espaço escolar, né, onde a palavra do educador ela perdeu peso, né, e respeito frente aos alunos, os pais e algumas vezes até aos gestores. A violência psicológica, né, que aparece com quase 23%, vocês estão vendo aí, né? Ela também merece destaque. Quer dizer, esse tipo de agressão, muitas vezes, ele é invisível, mas ele causa um profundo impacto emocional, né? São ameaças veladas, intimidações, aquela perseguição que não aparece, né? O boicote institucional, o isolamento, a exposição pública, né? São formas comuns desse abuso. A violência física, vocês estão vendo aí no gráfico, embora ela seja numericamente menor, 7%, ela tem um impacto simbólico e social muito devastador, né? Quando um professor é agredido fisicamente por um aluno, ou vice-versa também, né? Como o caso daquele professor que foi espancado porque pediu que os alunos desligassem o celular, né? Isso quebra o pacto básico de respeito que sustenta o processo educativo, né? Aí aqui no gráfico também vocês vão ver tem um outro tipo de violência, que é a violência ideológica, que representa quase 20%, né, que mostra uma tendência cada vez mais presente de censura, perseguição, né, e ataque motivado, às vezes, por divergência política, divergência cultural ou até mesmo religiosa, né, que é o caso, por exemplo, do professor lá que falou da mitologia grega, da mitologia africana, né? Então, mesmo que tenha na lei, né, esse ataque representa uma questão política. Então, o gráfico, ele mostra que a violência contra os professores, ela é multifacetada e ela perpassa tanto a agressão direta como as formas simbólicas institucionais. Só que mais grave ainda é a naturalização desses ataques que já são percebidos como parte da escola. Esse também é um grande problema. Não dá para a gente considerar isso como parte. Ah, faz parte, sempre foi assim, né? Aí a gente incorpora a síndrome do João Grilo, lá do Alto da Compadecida, né?
que termina todas as mentiras que ele conta, ele termina com a mentira falando, não sei, só sei que foi assim. Vocês lembram, né? Vocês assistiram. Pois é, não dá para a gente tá com a síndrome do Chicó, né? E isso vai, como eu já disse, impulsionar um descrédito, né, pela carreira. Olha só esse gráfico. Olha só esse gráfico. Esse gráfico, ele mostra uma queda contínua no número de formandos nos cursos de licenciatura, né? Saindo de cerca de 180 mil formandos em 2015 para cerca de 125 mil em 2022, quer dizer, uma redução de 30% em 7 anos. Então, esse dado, ele sinaliza um fenômeno crítico, quer dizer, a carreira docente, ela deixou de atrair os jovens, né? Então, entre os principais fatores estão baixos salários, né? Ausência de um plano de carreira estruturado, né? Pode retirar, Fernando, por favor, a transparência, né? O baixo salário, a ausência do plano de carreira estruturado, as condições precárias de salário com sala superlotada, falta de material, de infraestrutura, uma burocracia muito grande, né? A violência, como a gente já falou aqui, um desgaste emocional, né? Alto índices de burnout, né? Entre a nossa categoria, né? Uma desvalorização com relação a toda a sociedade, né? Uma cultura de desrespeito à autoridade do professor, às vezes alimentada por esses discursos de intolerância que estão dados na sociedade hoje, né? E a falta de políticas públicas, né, integradas para enfrentar. Então, além disso, muitos desses formandos eles acabam não entrando no magistério após a graduação e indo para outras áreas, né? Então, isso acaba gerando um esvaziamento das redes públicas de ensino com impacto direto na profissão, né? Então, veja, sem professores motivados e protegidos, não há como a gente garantir o direito à educação previsto no ECA e na Constituição de 88, né? Então, o que é possível fazer? Vou trazer algumas possibilidades, já estou caminhando para o final da minha fala, vou trazer algumas possibilidades e aí vocês discutem aí, tá? Se isso faz sentido ou não, né? Algumas possibilidades, e possibilidade não é garantia, né? Mas a gente precisa fazer alguma coisa, a gente não pode ficar parado. Quer dizer, a gente precisa reconstruir o pacto educativo, quer dizer, um pacto social, né, pela educação, né, via a valorização do professor, não só pela questão salarial, mas com plano de carreira, enfim, atrativo para a gente atrair novos talentos, né? A gente precisa criar núcleos de apoio psicossocial nas escolas, com psicólogos, mediadores de conflito, outros profissionais, né? Assistentes sociais, psicólogos, educadores, enfim, outros profissionais que precisam estar na educação para que não recaia tudo sobre o professor, né? Revitalizar a formação docente, né? Onde a gente tem que incorporar de maneira permanente disciplinas sobre saúde mental, sobre as questões raciais e de gênero, sim. E isso não tem nada a ver com o que essa turma fala de ideologia de gênero. Mas tem que incluir debate sobre a questão racial, sobre as questões de gênero, mas isso não tem nada a ver com doutrinação e etc. Isso tem a ver com o ensino sobre a diversidade humana e o que nós somos enquanto seres humanos. Né? Nós somos homens, nós somos mulheres, nós somos brancos, nós somos negros, nós somos altos, nós somos baixos, nós somos gordos, nós somos magros. Ou seja, a diversidade humana precisa ser tratada, né? E tem um grupo na sociedade que tem muito medo dessa diversidade, né? E de alguma forma nós precisamos enfrentar isso. Então tem que revitalizar a formação docente, incorporando, né, essas temáticas. Nós precisamos pensar a educação numa perspectiva de desmercantilização. Esse é um outro processo também, né? Desmercantilizar, e a solução também não é privatizar tudo, vamos privatizar. Então, a resposta está nas escolas particulares. Então, vamos esquece o ensino público e vamos para o ensino privado, né? E para os pobres, a gente distribui um voucher, né? Já teve essa proposta aí, que foi uma proposta que saiu também de São Paulo, né? Vamos dar um voucher para o pessoal estudar e tal. Quer dizer, isso é um desastre. Seria um completo desastre do ponto de vista do sentido da educação e do que ela significa e do que está no estatuto também, né? Uma outra possibilidade é a gente fortalecer a liberdade de cátedra, né?
protegendo os professores de qualquer forma de perseguição. Então, veja, gente, essa situação nas escolas hoje é preocupante, quer dizer, cada vez mais os professores eles relatam essas agressões físicas, verbais, ideológicas, né? O medo ele virou rotina no ambiente escolar, em todos os níveis, né? Nós já vimos que depois da pandemia isso se tornou um pouco mais preocupante, porque os alunos que ficaram em isolamento, né, eles voltaram às aulas com dificuldade de socialização, né? Dificuldade de socialização, defasagem de aprendizado e problemas sérios de saúde mental. Nós que somos adultos ficamos, imagine eles, né? As famílias, elas por sua vez, né, elas enfrentaram situações complicadas de gente que perderam na pandemia e tudo mais. Então foi um momento muito complicado, né? Veja, a teoria sistêmica de um intelectual que talvez vocês conheçam também, o Gregory Bateson, né? Ele mostra que a escola ela faz parte de um ecossistema mais amplo, né? Onde a família, a comunidade e o Estado eles estão conectados. Então, quando um pai agride um professor, que é o que acontece em 25% dos casos, a gente está tendo um colapso dessa rede integrada, né? Então, a escola, nesse cenário, ela vira um palco onde os conflitos sociais, familiares e institucionais se desenrolam e o professor vira o bode expiatório dessa situação, né? A pesquisa do Gregory Bateson ela é bem interessante nesse sentido, né? E aí ele vai dizer também uma outra coisa, que assim, a solução não está em romantizar a parceria família-escola como se fosse uma coisa natural e que vai dar tudo certo, né? Esses contextos de vulnerabilidade, onde as famílias estão lutando pela sobrevivência, né? E a escola, muitas vezes, aparece como uma instituição distante, às vezes autoritária e etc., né? A defesa do disciplinamento, como eu já falei, por exemplo, como a defesa das escolas militares, né, que alguns setores defendem, só aprofunda esse distanciamento, né? Então, ao invés da gente construir pontes, a gente ergue muros, né? E o que o ECA vai dizer sobre isso? Quer dizer, o que isso tudo tem a ver com o ECA? Quer dizer, no artigo 53, quando ele garante o direito à educação, né, com dignidade e segurança, ele vai dizer que esse direito vale para todos, para os estudantes, sim, mas também para os educadores, né? Então, quando a escola falha em proteger os seus educadores, ela está falhando também com o próprio direito à educação, que diz o ECA, porque não existe aprendizado possível num ambiente de medo e insegurança. Não tem como aprender num ambiente de medo e insegurança, né? E quando um adolescente ele comete um ato infracional grave, como uma agressão, né, um ataque dentro da escola, o que o ECA vai dizer? A gente tem a questão das medidas socioeducativas que estão previstas lá no artigo 112, né? Que são aplicadas, né, em casos extremos, né? Essas medidas elas estão reguladas por uma outra lei que talvez vocês já conheçam, mas que não vai dar tempo da gente discutir aqui, que o meu tempo, inclusive, já acabou, mas vocês vão discutir depois, que é a lei do SINASE, né? Eu acredito que vocês conheçam, né, o Sistema Nacional, né, de medidas socioeducativas, né? Vocês têm que fazer uma discussão depois sobre o SINASE, né, que garante, por exemplo, o direito à educação, convívio familiar e a proteção contra maus tratos nas unidades socioeducativas, né? Que na prática a gente sabe que também isso não acontece, né? Essa integração com uma rede de proteção, né? O ECA fala disso, com essa rede de proteção, onde o Conselho Tutelar, também não vai dar tempo da gente discutir isso, mas é um outro tema que vocês precisam trazer para o debate, né? Onde o Conselho Tutelar ele é a porta de entrada dessa rede, né? Porque é ele que vai atender as denúncias, acompanhar os casos e acionar os serviços necessários, que vai atuar nessa rede de outras políticas, como interação, por exemplo, com os CRAS, os CREAS, né? da assistência social, o Ministério Público, e etc. Né? Tem uma série de outros exemplos, aqui falando disso, tem uma série de outros exemplos que eu tinha pensado também para trazer, mas que não vai dar tempo aqui, mas com certeza vocês conhecem também, né? Tem que discutir a questão do trabalho infantil, né? Porque se a criança trabalha, ela não vai estudar,
né? Tem que discutir a questão do trabalho infantil, enfim, tem várias outras situações que eu até tinha trazido aqui, mas eu vou ficar por aqui, né? E dizer para vocês o seguinte, que enquanto o professor tiver que escolher entre a sua dignidade e a sua sobrevivência, o direito à educação vai estar em risco, né? E a violência, né, contra os docentes, mas a violência também cometida contra os adolescentes, ele é um termômetro desse adoecimento coletivo que a nossa sociedade passa, né? Que, como disse o Paulo Freire, né, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor, né? Mas o nosso sonho tem que ser outro. É um país onde os professores possam ensinar com segurança, com respeito, com reconhecimento, e onde a escola seja um espaço real de construção de um futuro melhor para todos, inclusive para aqueles que mais precisam da escola. Eu vou ficar por aqui, porque eu acho que eu já falei bastante, mas eu quero, mais uma vez, encerrar, né, mais uma vez agradecendo o convite para estar com vocês aqui. Espero que eu tenha contribuído com a intenção de vocês fazerem o debate aí hoje pela manhã e continuarem discutindo as questões que são necessárias para a educação, né? Tendo como referência o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e outras legislações, como a própria Constituição, a LDB, né? A gente nem falou dela aqui, né? Das leis das diretrizes da educação, enfim, outras legislações que são importantes, né, para a gente ter como referência, mas, sobretudo, eu imagino que esse processo que vocês estão nele aí, esse processo de formação, de discussão, possa trazer algumas alternativas, para vocês pensarem algumas alternativas, como enfrentar esse momento tão difícil que a gente vive no Brasil e no mundo, né, um momento pautado por muita intolerância, por muita impaciência, né, as pessoas estão impacientes, estão brigando por qualquer motivo, e é nas redes sociais, é na vida real, né? Eu quero terminar dizendo para vocês que quero deixar aqui a minha esperança de que a gente possa resgatar uma sociedade mais pacífica, uma sociedade onde a cultura da paz prevaleça e a gente possa resgatar essas condições. Gente, bom trabalho para vocês, e a gente fica aí à disposição para outras oportunidades que vocês quiserem, a gente está à disposição. Então é isso, muito obrigado e um bom dia de trabalho para vocês.